Eu me sinto muito feliz de poder estar aqui adorando a Deus. É algo extraordinário, né? As emoções que nós sentimos aqui na igreja. Os amigos da internet, claro, também estão conosco. Nós louvamos a Deus pela presença de vocês. Mas nós queremos convidar vocês, aqueles que não estão em isolamento, os que estão em isolamento, que têm grupo de risco em casa, fiquem em isolamento, cuidem das pessoas. Mas os que não estão em isolamento, que estão tendo uma vida mais flexível, venham aqui na igreja, queridos. A gente vive aqui emoções assim extraordinárias da palavra de Deus, momentos de alegria, momentos até de às vezes lágrimas. É muito bom estar aqui na igreja. Convidem amigos para virem aqui na casa do Senhor e desfrutar, né, de tamanho privilégio de estarmos aqui. Os domingos nossos aqui, irmãos, são domingos que nós tratamos de temas bíblicos. Então, não é aquela pregação que nós fazemos no sábado, que ela é um pouco mais, às vezes, expositiva, né? Ela traz uma questão um pouco diferente do sermão temático. Nós aqui buscamos abordar sempre temas e situações bíblicas, mas também gostamos de falar sobre atualidades. O tema da mensagem ele tem que ver com a pandemia que nós estamos vivendo. Obviamente, nós não gostamos muito de ficar falando demais nesse assunto, né? Já temos, muitos inclusive têm sofrido com isso. Mas é importante nós analisarmos um pouquinho, à luz da Bíblia, o que o momento que nós temos vivido hoje tem que ver com a profecia bíblica, com o tempo do fim, com os eventos do fim. Como os irmãos sabem, nós estamos vivendo o tempo do fim. O que é o tempo do fim? O tempo do fim, irmãos, é o último período da história profética, ou o último grande período, depois tem outros menores aqui na Terra. O tempo do fim, queridos, é o tempo da igreja de Laodiceia. É o tempo de uma igreja que ela luta com o problema de mornidão, mas ao mesmo tempo essa igreja de Laodiceia, ela é vitoriosa ao final, porque ela se senta à mesa com o Cordeiro, né? O tempo do fim é o tempo que precede a última, ou seja, a segunda vinda de Jesus, onde Jesus virá buscar o seu povo para morar com ele 1000 anos no céu e o resto da eternidade na nova terra. Então nós estamos vivendo, irmãos, um tempo sublime da história da humanidade. É o último período da história, antes do final de todas as coisas e o início do novo céu e da nova terra. E o tempo do fim, ele se relaciona com aquilo que nós vivemos no mundo, nas coisas do mundo. E nós, de vez em quando, precisamos olhar para isso. Jesus disse, né, que quando viessem essas coisas, nós tínhamos, quando ele fala dos sinais do seu retorno, ele disse que nós teríamos que vigiar. Ele disse que nós teríamos, irmãos, que orar. Ele disse que nós teríamos que observar. E hoje nós vamos dar uma olhadela aqui na palavra de Deus, na Bíblia, nesse assunto do tempo do fim, desta pandemia, e nós vamos relacionar isso também com Apocalipse capítulo 13, que fala das duas bestas, a besta do mar e a besta da terra. Obviamente, esse é um estudo muito profundo. Em poucas palavras aqui fica difícil detalhar certas coisas, então desde já eu me antecipo. Se algum detalhe importante eu não conseguir falar aqui é porque o tempo não nos permite, mas eu quero trazer para os irmãos um pouco dessa questão profética, tá certo? Então vamos lá, irmãos. Esta pandemia ela trouxe algumas consequências, né? Eu lembro ali quando eu estava ali no mês de janeiro, fazendo todos os planos para esse ano aqui, tinha muitos planos, e de repente começou a se ouvir lá da China notícias de que havia um vírus, acho que foi no final do ano passado, né? Havia um vírus, alguma coisa lá que estava contaminando os chineses e que era preocupante. Mas eu confesso para vocês que eu fiquei bem cético no início. Eu achei assim, isso é mais um H1N1, H2N2, é mais uma gripe que vai surgir, uma virose que vai surgir,
e não vai acontecer nada mais grave. Eu estava errado, a minha opinião pessoal estava errada, porque realmente a pandemia ela tem contornos sérios. Por que ela tem contornos sérios? Porque ela já ceifou milhares de vidas. Então, com o passar dos meses, a coisa foi se tornando mais complicada. Os países foram tomando providências, a pandemia começou a se espalhar, porque nós vivemos num mundo globalizado. Então, as pessoas transitando de um lado para o outro, através dos aviões, dos navios, e ela se tornou uma pandemia. Não era uma pandemia, né? A palavra pandemia quer dizer algo que envolve o globo, né? O mundo todo. Então, ela se tornou uma pandemia. E aqui estão algumas consequências que eu trouxe aí, alguns recortes, né, de matérias de jornais importantes, né? Por exemplo, o BBC News ali, Brasil, ele trouxe aquela notícia ali, né? Lá no início da pandemia, que dobrava o número de países com recordes diários de casos de Covid-19. Imagina vocês, né? Vocês sabem, irmãos, que uma das maneiras que nós temos, assim, de causar nas pessoas grande pânico, medo, é utilizar-se de notícias, né? De palavras. É incrível o que se pode fazer com as palavras. Multidões já foram levadas a fazerem coisas horríveis por meio, às vezes, de uma pessoa que sabe manipular bem as palavras, que sabe usar bem as palavras. E elas podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. E a mídia ela começou, então, a trazer notícias. Por um lado, isso foi bom. Sabe por que foi bom? Foi bom porque nós precisamos ser informados. Por outro lado, gerou muito pânico nas pessoas. Porque o jornalismo, alguns tipos de jornalismo vivem de sensacionalismo, né? Mas a BBC News não, ela a princípio tem um jornalismo sério. E até os jornalistas sérios estavam trazendo notícias complicadas de que o vírus dobrava o número de contagiados. E então eu comecei a perceber que se tratava de algo sério, se tratava de algo complicado. Você tem aqui outras consequências, né, que foram acontecendo. Por exemplo, os países começaram a fechar as fronteiras para tentar conter o coronavírus. Países como Espanha, países como Itália. E quando isso começou a acontecer, e eu estava aqui no Brasil, e eu comecei a comparar o Brasil com esses países, eu comecei a olhar e dizer assim, a coisa é séria. E a coisa vai chegar em nós. E então, esses países começaram a fechar fronteiras terrestres e até mesmo fronteiras aéreas. Eu acho que coisas sem precedentes na nossa geração aqui, né? Coisas sem precedentes. Outras coisas que começaram a acontecer. Então, crises globais, né? Nas bolsas de valores. Eu lembro que aqui no Brasil, ações, por exemplo, como as do Banco do Brasil, que estavam numa faixa de R$ 55 por ação, elas despencaram e chegaram a custar 17 ou 18 reais por ação. O Banco do Brasil, que é uma das instituições mais sólidas do nosso país, financeiramente. Então essa ação ela despencou e ela caiu mais de 50% no auge da crise e as bolsas do mundo inteiro começaram então a ter esse colapso e fortunas, né, sendo aí indo pelo ralo, né, sendo derretidas por causa das consequências dessa pandemia. Então, irmãos, além de tudo isso, as milhares e milhares de vidas que foram ceifadas e continuam sendo ceifadas. Hoje a pandemia ela começa a recuar. Ainda não estamos 100%, precisamos todos os cuidados. O grupo de risco deve ficar em isolamento, mas nós já temos um pouco mais de alívio, um pouco mais de notícias favoráveis, inclusive de vacinas. Isso aqui eu só estou contextualizando para chegar lá na Bíblia, tá? Fiquem tranquilos. Não vou fazer palestra sobre a pandemia aqui. Vamos passar em frente? Bom, aqui está um pouquinho, aqui nós já começamos a entrar em umas questões que têm um pouco mais a ver com a Bíblia. Esse gráfico aqui, irmãos, ele mostra como foi o tamanho do isolamento, né, por causa do coronavírus. Então, alguns países do mundo, eles fizeram um isolamento forçado, em inglês ali, mas os bons entendedores aí de línguas, está dizendo ali que os países do mundo, alguns países fizeram um isolamento forçado.
e levaram milhares a esse isolamento. Por exemplo, a Índia levou 1,38 milhões de pessoas a um isolamento forçado, já logo ali no início da pandemia, né? Outros países, por exemplo, como a China, os Estados Unidos. Então você percebe que com essa pandemia, uma grande parte da população mundial ela foi isolada rapidamente por causa de decretos, por causa de leis. Alguns países faziam um isolamento mais restrito ou mais obrigatório, outros países flexibilizavam um pouco, mas dizem que rapidamente, no início da pandemia, no auge da pandemia, 1/3 da população mundial foi isolada em casa por forças governamentais. 1/3 da população mundial. E isso aqui é para nós, para o nosso estudo de hoje, ele é um dado bastante interessante. Pode passar, né? Aqui nós vemos o controle das massas, né? Como é possível controlar grande parte da população. Todas essas notícias, queridos, que aconteceram esse ano, levaram as pessoas, de certa maneira, a um pânico, mas, por outro lado, isso despertou em muitas pessoas o desejo de pesquisar mais sobre o fim do mundo e sobre as profecias. E esse blog aqui, né, que é um portal da Bíblia, ele disse o seguinte: como acontece em muitas crises geopolíticas, mais recentemente o conflito entre Estados Unidos e Irã em janeiro, consultas como fim do mundo, sinais do fim dos tempos e últimos dias têm tendência de alta, cerca de 47% do aumento de consultas relacionadas a este tópico. Então os irmãos estão percebendo que o aumento das pessoas, o aumento do interesse das pessoas por assuntos que têm a ver com o fim do mundo, com o final dos tempos, aumentou exponencialmente, cerca de 50%. 47% foi o que afirmou aquele blog. Então, muitas pessoas começaram a se preocupar com isso. Como será o fim do mundo? Como será o final dos tempos? E é por isso que eu comecei falando aqui, irmãos, que nós estamos vivendo hoje o tempo do fim. Nós estamos vivendo hoje o último período antes de Jesus Cristo voltar e mudar drasticamente a história dos seres humanos. E ele avisou que o faria. E nós estamos vivendo então o tempo do fim, e as pessoas estão buscando entender um pouco mais o que é essa questão do fim do mundo e das profecias bíblicas. Pode passar o próximo. Bom, a pergunta que não quer calar, né? A ligação entre a pandemia, faltou um acento ali, entre a pandemia e os eventos finais. Nós sabemos que a Bíblia ela profetiza que no final dos tempos algumas coisas acontecerão. E essa pandemia, ela tem alguma ligação com esses eventos? Será que nós estamos chegando no fim dos tempos, irmãos? No fim do mundo? Na volta de Jesus? Será que já são as últimas profecias acontecendo? Ou ainda falta mais coisas acontecerem? Próximo. Bom, Ellen White ela tem um texto muito interessante. Esse texto de Ellen White, ela diz assim: grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo. E essa última frase tem despertado nas pessoas, principalmente nos adventistas, bastante curiosidade. Porque ela diz assim: e os acontecimentos finais serão como? Rápidos. Essa expressão da serva do Senhor levou muitos adventistas a pesquisarem se realmente nós estamos vivendo os últimos acontecimentos e se as coisas vão realmente evoluir daqui para o final dos tempos, para a volta de Jesus e para as pragas, as perseguições que ocorrerão nos últimos dias. Será, irmãos? Bom, eu vou desenvolver aqui um raciocínio com vocês sobre algumas questões que essa pandemia implica, sim, irmãos, no final dos tempos. Algumas implicações que ela tem. E no final eu vou concluir se isso é algo definitivo ou se ainda tem coisas para acontecerem, né? Então pode passar o próximo slide. Pode manter sempre eles lá, por gentileza.
Apocalipse 13. Quer abrir a sua Bíblia ou quer ler aqui comigo? Você que sabe. Aqui pode ser que mude um pouquinho a versão também, né? Mas Apocalipse 13, irmãos, ele é um capítulo muito importante para o final dos tempos. Apocalipse 13 fala de duas bestas, né? A besta que emerge do mar e depois da terra. E Apocalipse 13, ele menciona um cenário bastante desafiador e bastante complicado para nós. E há muita curiosidade sobre esse assunto. Quem são as bestas, né? O que é essa besta? Como isso vai acontecer? O que é a marca da besta? Como isso tudo vai se desenrolar nos últimos dias? E eu queria mostrar a vocês, irmãos, o quanto que essa pandemia tem ligação com esse texto aqui. E por isso eu peço que você se prepare no banco aí, tá? Segura firme e aperta o cinto, você que está em casa também. Eu quero mostrar para vocês o quanto que essa pandemia tem ligações com esta profecia, ou com esta descrição desses dois animais, as duas bestas. Os textos aqui dizem assim: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, e a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Essa besta aqui é a segunda besta. Se você ler um versículo anterior, o versículo 15, está dizendo que a primeira besta, que nós sabemos que é o poder romano, que teve duas fases, né? A fase imperial, depois a fase religiosa. Esse poder romano, ele ressurge no final dos tempos. E aquele poder romano que recebeu uma ferida mortal, ele tem essa ferida curada, porque ele recebe a cura através da segunda besta. Ele recebe essa cura, né? Nós sabemos que a ferida mortal aconteceu no ano de 1798, quando um papa foi preso e o poder romano, ele diminuiu a influência mundial. O papa foi Pio VI, né? Que foi preso por Alexandre Berthier, um general de Napoleão, na Revolução Francesa. Mas aqui a besta, ela está agora, as bestas unidas, a imagem da besta está formada, que é novamente o poder romano na fase religiosa. Você tem aqui o poder civil, você tem aqui o protestantismo apostatado, as igrejas apostatadas, e você tem aqui também o espiritismo. Tudo isso forma um poder do mal que atua contra aqueles que seguem ao Senhor. E aqui você vê isso em plena força. Sabe por quê? Porque esse poder, a besta, ela está levando as pessoas a terem uma marca na mão direita e na fronte. O que é essa marca da besta? Se você ler mais alguns textos bíblicos, você consegue entender. Por exemplo, Apocalipse 14, verso 12. Apocalipse não está aqui na tela, mas podemos ler na Bíblia aí. Apocalipse 14, verso 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Os que guardam o quê, irmãos? Os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus. A última controvérsia entre o povo de Deus e os poderes do mal girará em torno dos mandamentos de Deus. Sobretudo sobre aquele mandamento que foi esquecido pelas igrejas. Qual é esse mandamento? O mandamento que foi mudado pelo poder católico. Qual é esse mandamento? O sábado, o quarto mandamento. Um quarto mandamento que foi mudado pela Igreja Católica para o domingo, e o quarto mandamento que não é obedecido pela 99% das igrejas evangélicas. Então, essa marca da besta girará em torno de pessoas que guardam o sábado e pessoas que guardam o domingo. Pessoas que adoram a imagem da besta e pessoas que adoram o Deus verdadeiro, que é o povo de Deus,
que diz aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Mas vocês notaram esses dois textos ali? Comparem eles. Olha só, também obrigou todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem a marca na mão direita e na testa. Você percebe aqui que há uma transição de realidade? Você percebe aqui que existiam pessoas livres para comprar, para vender, para ir, para vir? Nós, no Brasil, temos o nosso direito garantido de ir e vir. Se formos cidadãos, não formos criminosos. Nós, como brasileiros, nós temos o direito ao comércio, a vender, a comprar, dentro das leis. E a maioria das populações mundiais também tem esse direito, a grande maioria. Mas aqui você vê um cenário de mudança. Você vê um cenário onde este direito ele começa a ser cerceado. O direito de comprar, o direito de vender, o direito de exercer a sua liberdade. E esse direito, ele é cerceado a tal ponto que ninguém mais podia comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca da besta. E qual é a marca da besta? A marca da besta... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês assistem TV? Gostam de futebol? Eu gosto. Tem um narrador aí famoso, né? Esse narrador famoso, ele diz assim: bem amigos da Rede Globo. Como é que é o nome desse narrador aí? Hã? Pode falar, irmãos. Não é pegadinha de pastor, não. Galvão Bueno. Isso, Galvão Bueno. Por que eu falei aqui, irmãos, o bordão deles e vocês já sabem que eu estou falando dele? Eu não falei o nome dele. Porque é a marca dele. Entende? Eu podia falar outras e outras marcas que não são um sinal essencial ali, um sinal na pele, um sinal aqui, um sinal ali, mas que são coisas relativas a ideias e a conceitos. A marca da besta não é nenhum chip, não é nenhuma vacina. A marca da besta está relacionada à adoração ao Deus verdadeiro e à guarda dos seus mandamentos, especialmente o quarto mandamento, e a adoração à besta e à sua imagem, que é um cristianismo contrafeito, né? É um cristianismo falso, espúrio. Então a marca da besta, no final dos tempos, aquelas pessoas que quiserem adorar o Deus verdadeiro, aquelas pessoas que quiserem guardar o sábado, não poderão comprar, não poderão vender, serão perseguidas. Há uma mudança de cenário. De um cenário de liberdade para um cenário de cerceamento. Para um cenário onde você não consegue mais exercer a sua liberdade. A liberdade religiosa, mas você é forçado a adorar um sistema falso que não representa a vontade de Deus. Ou senão você perde direitos. Isso aqui é algo muito profundo. Eu não teria assim como detalhar mais. Eu tentei dar assim um resumo aqui para você ir acompanhando o raciocínio. Põe lá tá muito bonita a imagem, mas pode botar. Isso aí. Bota o próximo. Agora, queridos, a pandemia, esse aqui, Financial Times, é um importante jornal que fala das finanças mundiais. O que essa pandemia trouxe? Primeiro está ali, ó, uma manchete desse jornal, né? Diz assim: muitas medidas de emergência de curto prazo se tornarão um elemento vital. Essa é a natureza das emergências. Elas avançam os processos históricos. Olha o que diz aqui. As decisões que em tempos normais podem ser levadas anos de deliberação são tomadas em questão de horas. Tecnologias imaturas e até perigosas são utilizadas. Eu queria que você prestasse atenção nisso que está sendo falado aí. Você percebe que diante de emergências, diante de crises, diante de pandemias, mudanças rápidas podem ser feitas e isto pode impulsionar o que está escrito ali em Apocalipse 13.
Você entende que quando você olha para Apocalipse 13, você diz assim: ah, pastor, mas esse negócio de fazerem leis que vão obrigar a gente a adorar e vão obrigar a gente a não guardar o sábado, isso aí, pastor, está muito longe, isso não vai acontecer. Irmãos, quando se trata de emergências mundiais, as coisas podem acontecer rapidamente. As coisas podem acontecer do dia para a noite. As coisas podem acontecer de tal forma que Apocalipse 13 ele pode de uma semana para outra começar a acontecer. E nós não termos mais o direito de adorar o Deus verdadeiro. Passa um outro, por favor. Olha só, essa mensagem que eu estou pregando a vocês aqui, ela está baseada eu li um artigo na Revista Adventista. Inclusive, eu gostaria de recomendar, irmãos, que vocês leiam a Revista Adventista. É no mesmo site, quem não tem assinatura, é no mesmo site que é a lição da Escola Sabatina, da CPB. E ela é muito interessante. Isso que eu estou pregando para vocês, eu tirei de um artigo, vou dar o crédito para ele ali. Tá? Não lembro o autor do artigo, mas é muito interessante. Que é a revista desse mês aqui. De outubro, no caso aquela lá. Então, olha o que dizia mais nesse artigo. Dizia o seguinte, que agora com a pandemia, além de um cenário de mudança rápida, também aconteceu que os governos utilizaram dados dos smartphones para monitorar os movimentos das suas populações. E aqui embaixo diz assim, isso é relevante porque um dia essa tecnologia pode ser usada para determinar se alguém obedece ou não às leis de adoração à besta. Da mesma maneira que foram usadas tecnologias para determinar se a pessoa estava em casa, se ela estava na rua, se ela comprava, se ela não comprava, isso também pode ser usado no final dos tempos para poder monitorar as pessoas que estão realmente adorando a Deus ou não. Querem ver outras situações? Pode passar. Olha só, uma das consequências no mundo foi que o dinheiro, ele se tornou muito mais eletrônico do que a cédula em si. Isso também é um importante meio de comunicação aí da parte financeira. E a manchete diz assim, por que isso sem dinheiro tem valor agregado na era da pandemia? Porque você não precisa tocar no dinheiro que a pessoa te dá o troco, você dá para ela. Ali, eletronicamente, você coloca seu smartphone, faz o pagamento, ele reconhece sua face lá, ou sua digital, e está tudo certo. Então, a pandemia, ela trouxe isso aqui. Mas isso aqui também, irmãos, é algo perigoso no contexto de Apocalipse 13. Sabe por quê? Porque hoje os governos conseguem facilmente controlar, através da moeda eletrônica, ou do crédito, do débito, quem está comprando e quem está vendendo. De tal maneira que se hoje alguém que tem lá um dedo poderoso quiser bloquear as suas contas, você vai se ver em apuros. Sim ou não? Porque hoje nós praticamente dependemos desse tipo de coisa. Pode passar. Bom, eu vou caminhar para o final aqui. É muita coisa, não tem nem como aprofundar muito, irmãos. Mas eu vou caminhar para o final aqui. Eu tive algumas percepções sobre todas essas manchetes, tudo isso que eu mostrei para vocês. A primeira delas está aqui. A pandemia mostra que é possível controlar grandes populações através da tecnologia, o que cria um cenário facilitador para a realidade de Apocalipse 13 e da perda da liberdade. O que eu quero que vocês percebam? Não é decorar esses dados, essas coisas aqui. Eu quero que vocês percebam que essa pandemia, irmãos, nos aproximou, isso tudo é combinado, fiquem tranquilos. Voltando aqui. Essa pandemia nos aproximou mais do final dos tempos, do cumprimento das profecias. Se antes você achava assim, pastor, isso está muito longe de acontecer. Hoje, irmãos, nós sabemos que nossa salvação, nossa redenção se aproxima. Porque esse mundo está agonizante. Essa pandemia veio para nos mostrar que Apocalipse 13 está muito próximo e já tem condições de se cumprir, para que se forme um poder do Estado e da religião
contra os verdadeiros guardadores da lei de Deus e do sábado. Quer ver outra percepção que eu tive? Coloca aí. Eu e o autor do artigo. Percepções. A pandemia mostra que o controle financeiro de compra e venda está sendo implantado e que o controle dessas atividades pode ser facilmente implementado. Lembra daquele texto que nós lemos aqui que dizia que não pode comprar nem vender? Isso está muito próximo de ser uma realidade. De que o Estado controle aquilo que você compra e aquilo que você vende. E se isso está muito próximo, e a partir do momento que o Estado resolver unir isso com o poder religioso apóstata, então, irmãos, o fim de todas as coisas estará muito próximo, muito perto. Às vezes a gente fala dessas coisas, parece que dá um sentimento de dor, né? Porque há um ano atrás nós pregávamos delas como coisas muito distantes, mas hoje eu estou pregando aqui como algo perfeitamente possível de acontecer em dias. Antes nós até duvidávamos que um cenário assim poderia acontecer. Mas olha, se alguém tivesse planejado fazer algo para fazer uma contenção das massas, eu acho que não teria planejado tão bem. Porque essa pandemia ela veio para nos mostrar, irmãos, que as profecias bíblicas, elas têm base sólida e o cenário mundial está caminhando para que elas se cumpram. Quer ver o que mais que eu percebi? Pode passar o próximo. A pandemia é importante, mas não prediz um fim iminente. A pandemia, irmãos, ela nos mostra que o mundo caminha para o seu final, mas nós não precisamos ficar alarmados, achando que vai ser semana que vem. Então nós temos que ter o equilíbrio entre as duas coisas. Entre sabermos onde estamos e sabermos como essa pandemia acelerou o cumprimento de profecias, ao mesmo tempo entender que não há razão para pânico nem para medo. Sabe por que eu digo isso? Porque a pandemia não evoca adoração forçada e não evidencia legislação religiosa. Isso ainda não aconteceu. O sinal da besta ele tem que ver com uma legislação religiosa, que tem um poder civil e um poder religioso unidos. A pandemia, na verdade, ela só está criando um ambiente que nos aproxima mais dessa realidade. E por último, pode passar. Certeza versus medo. Chegar aqui a uma conclusão. Olha esse texto. Não tema, pois eu o resgatei. Eu chamei pelo teu nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com vocês. Vamos ler juntos? Vocês leem comigo? Bem forte assim? Vamos lá então? 1, 2, 3. Não tema, pois eu resgatei. Não. Vamos começar de novo. Vamos de novo. Você de casa aí, lê forte junto comigo. Vamos de novo. 1, 2, 3. Não tema, pois eu o resgatei. Eu chamei pelo teu nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei. Que promessa, irmãos. Que promessa. Ao mesmo tempo que nós temos, irmãos, um cenário profético se desenhando, nós também podemos ter a certeza do amor e cuidado de nosso Deus. Nós também podemos ter a certeza de que, ao atravessarmos as águas, os mares, todas essas situações que estão se criando, que nosso Deus estará conosco. Que nosso Deus, Ele nos, como diz ali, né? Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Sabe, irmãos, o que é o pior dessa pandemia? As mortes, o luto, sim. Mas o medo é a pior coisa. O medo você não precisa toque para contagiar alguém. E as pessoas estão com medo. Deixa eu separar medo e cuidado. Se cuidar não é ter medo. Quem se cuida está certo. Temos que nos cuidar. Mas o medo paralisa. O medo faz as pessoas perderem a fé. O medo faz as pessoas se desesperarem. Então eu chego a uma conclusão, irmãos, que na verdade essa pandemia veio para nos avisar que as profecias estão se cumprindo, mas que nós não precisamos ter medo,
nós temos que ter certezas. Certeza que a nossa redenção se aproxima. Certeza que Jesus Cristo, irmãos, está voltando. Certeza de que a Bíblia, irmãos, está certa quando ela faz profecias. Certeza, irmãos, de que Jesus, ele vai nos levar para um lugar melhor. Certeza de que nós estamos na igreja certa, no caminho certo, porque o mundo está nos mostrando hoje que tudo aquilo que é profetizado e pregado pela nossa igreja está acontecendo. E eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque nós não ficamos pregando aqui só água com açúcar. Nosso púlpito tem consistência. A mensagem da nossa igreja tem consistência. E as profecias, irmãos, nos dão a certeza de que Deus fará tudo aquilo que Ele falou que vai fazer. Essa pandemia me trouxe essa certeza. Se eu estava com a fé meio mais ou menos assim, a minha fé aumentou depois da pandemia. Porque eu olhei para Deus e eu disse assim: Senhor, o Senhor está certo. Aquilo que está escrito na Bíblia não falha. O mundo se encaminha para o final, mas aqueles que creem no Senhor, eles, ao contrário disso, se encaminham para a vida eterna. Sabe, irmãos, esse texto que estava na tela ali, fala da certeza que nós temos na palavra do Senhor, da confiança que nós temos que ter no cumprimento das profecias e da esperança que temos que ter mesmo em meio ao caos da volta de Jesus Cristo. Você tem essa esperança? Você deseja sair daqui hoje dizendo assim: Senhor, as profecias estão se cumprindo e eu quero me preparar mais, Senhor. Eu quero deixar de criar problemas na minha vida que não existem. Eu quero parar de me importar com coisas pequenas. E eu quero, Senhor, cuidar de mim e da minha casa, para que todos nós possamos juntos ir morar contigo nas mansões celestiais. Eu quero sair daqui um pouco mais crente hoje, irmãos. Um pouco mais cheio de esperança, um pouco mais convicto. Sabendo que coisas difíceis virão, mas que nosso Deus jamais nos abandona. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ouvir mais uma música. Eu espero que esse estudo que fizemos da Bíblia não é algo muito emotivo, não é algo muito... mas é bíblico. É algo que nos mostra a verdade da palavra de Deus. Que você realmente saia dessa noite diferente, entendendo que nosso Jesus já está voltando e que o mundo se encaminha para o seu fim. E nós precisamos vigiar e estarmos preparados. Calma e paz, só Jesus pode dar esta paz que no mundo não há. Esta paz que é difícil de entender, só Jesus pode dar. Calma e paz para ti, Ele dá. Queres tu este amor aceitar? Este amor que no mundo não há. Tal amor seja visto em meu viver, para o mundo transmitir, dando aos outros o amor de Jesus.
seja visto em meu viver para o mundo transmitir, dando aos outros o amor de Jesus. Amém, irmãos, que bênção, né? Um louvor bem tradicional. Vamos ficar em pé e fazermos a oração. Quero orar por você que está aqui hoje. Orar pela nossa igreja, orar pelas nossas famílias. Orar, irmãos, porque eu sei que esse Deus pode tudo. Esse Deus não há limites para Ele. E quando nós estamos com a vida completa nas mãos dEle, nós não precisamos temer nada. Temos que fazer nossa parte, mas Ele cuida de tudo, de cada detalhe. Ele vai cuidar de nós. O fim está chegando, irmãos, mas é o fim do pecado, o fim da maldade e o início de uma vida com Cristo. Se preparem, irmãos. Os amigos de casa, se preparem. Não relaxem na oração, não relaxem no estudo da Bíblia. Vigiem, porque Jesus está voltando. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos dessa noite. Quero orar, Pai, pelas famílias, pelos irmãos, aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui. Aquela ovelhinha distante, Senhor, que está desligada, aquele que está doente, aquela pessoa, Senhor, que está desanimada nesse momento. Eu quero colocar estes em Tuas mãos e pedir, Pai, que mais uma vez o Senhor mostre Teu amor, Teu poder, Teu cuidado, a Tua proximidade com cada um de nós. Essa proximidade, Senhor, que nos faz tão bem, que nos faz sentir Tua presença, que nos anima, que nos levanta. Nos ajuda, Senhor, a vivermos todos os dias perto de Ti, Pai. Abençoa-nos a todos, nos guarda, nos leva em paz e segurança aos lares. Entregamos a vida em Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite aos irmãos, Deus abençoe muito vocês. Quarta-feira temos novamente culto nesta mesma igreja, nesse mesmo canal também.